A noite prometia ser explosiva. O Brasil inteiro estava ligado na TV para assistir a um debate que ninguém esperava ver. De um lado, José Luiz da Atena, um dos apresentadores mais populares da televisão brasileira, conhecido por seu estilo direto, sem papas na língua, e por sempre questionar políticos ao vivo. Do outro, Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, representante da nova direita, que se tornou símbolo da resistência conservadora contra o sistema. Da Atena, acostumado a conduzir entrevistas com políticos de todos os espectros, achava que tinha tudo sob controle. Nos bastidores, a produção do programa apostava que Nicolas seria colocado contra a parede. Afinal, Da Atena sabia como apertar os convidados e forçá-los a se contradizer. Mas o que ninguém imaginava era que Nicolas Ferreira chegaria preparado e viraria o jogo ao vivo, expondo contradições da grande mídia, questionando a narrativa progressista e deixando o apresentador em apuros diante das câmeras. O estúdio estava pegando fogo. O cenário do programa era o de sempre. Uma bancada bem iluminada, um telão ao fundo e câmeras posicionadas para captar cada detalhe do debate. O auditório, geralmente discreto, estava lotado e claramente dividido. De um lado, apoiadores de Nicolas Ferreira, ansiosos para vê-lo confrontar o apresentador. Do outro, defensores da mídia tradicional, confiantes de que Da Atena conseguiria desmontar o jovem deputado. Da Atena entrou no estúdio com seu jeito habitual, tom enérgico e olhar sério, segurando seus papéis e ajeitando o ponto eletrônico. Ele sabia que essa entrevista não seria como as outras. Muito bem, senhoras e senhores, hoje o programa está diferente. Temos aqui um dos políticos mais polêmicos do Brasil, um homem que divide opiniões, mas que ninguém pode ignorar. Ele já enfrentou de tudo e hoje está aqui para conversar, debater e responder. Com vocês, Nicolas Ferreira. A plateia reagiu imediatamente. Enquanto uma parte aplaudia fortemente, outra tentava vaiar. Mas Nicolas entrou com postura firme, um leve sorriso no rosto e olhar confiante. O jovem deputado caminhou até a bancada e cumprimentou Da Atena com um aperto de mão. O embate estava prestes a começar. Da Atena, sem perder tempo, abriu a entrevista com um tom provocativo. Nicolas, você se diz um defensor da liberdade de expressão, mas muitas vezes suas falas são acusadas de incentivar o ódio. Até que ponto a sua defesa de valores conservadores não acaba se tornando um ataque às minorias? Nicolas Ferreira pegou o microfone e respondeu sem hesitar. Da Atena, eu defendo a liberdade de expressão para todos, não apenas para um grupo seleto. O problema não é o que eu digo, mas o fato de que qualquer discurso que vá contra a cartilha progressista é imediatamente rotulado como discurso de ódio. O que eu questiono é essa censura seletiva que existe hoje no Brasil. A plateia ficou dividida entre aplausos e murmúrios. O debate estava esquentando. Da Atena cruzou os braços e insistiu. Mas, Nicolas, você fala em censura, mas tem total liberdade para dizer o que quiser. Você está aqui ao vivo, dando sua opinião. Não acha que essa narrativa de que a direita é perseguida não passa de vitimismo político? Nicolas Ferreira sorriu levemente, já esperando esse tipo de argumento. Da Atena, eu posso estar aqui falando agora, mas quantas pessoas já foram presas, perseguidas ou perderam seus empregos por simplesmente questionarem o sistema? Se a liberdade de expressão fosse real para todos, não teríamos jornalistas conservadores censurados, canais derrubados e opositores do governo sendo processados apenas por expressarem suas opiniões. Dessa vez, os aplausos foram mais intensos. Da Atena percebeu que o jogo estava virando e decidiu mudar de estratégia. Ele pegou uma folha de papel e disse com seriedade: Nicolas, você critica muito a grande mídia, mas a verdade é que você também usa as redes sociais para espalhar desinformação. Recentemente, vimos diversos conteúdos sendo classificados como fake news. Não acha que essa sua guerra contra a mídia é, na verdade, uma tentativa de deslegitimar a imprensa livre? Nicolas Ferreira riu de leve antes de responder. Da Atena, o que vocês chamam de fake news nada mais é do que qualquer informação que não favorece o sistema. Quando a grande mídia erra, chamam de equívoco jornalístico. Mas quando um conservador fala algo,
imediatamente dizem que é desinformação. Então eu te pergunto, quem define o que é verdade? Você? A imprensa? Ou o povo tem o direito de ouvir todos os lados e tirar suas próprias conclusões? A plateia explodiu em reações. Datena, percebendo que estava começando a perder terreno, decidiu partir para um tom mais incisivo. Nicolas, vamos falar sério. Você ataca a mídia, critica o sistema e questiona tudo, mas, no fundo, faz parte do próprio jogo político. Como alguém que prega mudança pode estar tão dentro desse sistema? Nicolas Ferreira ajeitou-se na cadeira, olhou diretamente para Datena e respondeu com firmeza. A diferença entre mim e vocês da mídia tradicional, Datena, é que eu não finjo ser imparcial. Eu deixo claro os meus valores. O problema é que a grande imprensa, que se diz neutra, na verdade tem lado e usa seu poder para manipular a opinião pública. O povo já percebeu isso e é por isso que vocês estão perdendo credibilidade. A reação da plateia foi instantânea. Aplausos estrondosos, gritos de apoio e expressões de surpresa no estúdio mostravam que Nicolas havia tomado o controle do debate. Datena respirou fundo, visivelmente incomodado, e olhou para a produção. O debate estava saindo do controle, e Nicolas Ferreira estava vencendo a disputa ao vivo. O apresentador tentou encerrar com um tom neutro. Bom, esse debate foi intenso, e cada um apresentou seus pontos de vista. O Brasil está assistindo e tirando suas próprias conclusões. Nicolas, obrigado por estar aqui hoje. Nicolas Ferreira sorriu e respondeu. Eu que agradeço. O debate sempre será bem-vindo, desde que seja realmente livre para todos os lados. A câmera fez um take final nos dois. Datena tentava manter a pose, mas sabia que Nicolas havia saído vitorioso. O programa encerrava, mas as redes sociais já estavam explodindo com trechos da entrevista. O embate entre Nicolas Ferreira e Datena se tornaria um dos momentos mais comentados do ano. O programa voltava do intervalo com o estúdio eletrizado. O embate entre Nicolas Ferreira e Datena já começava a mostrar que seria muito mais do que apenas uma entrevista. A troca de ideias se transformava em um verdadeiro confronto de narrativas e a plateia reagia a cada fala. Datena ajeitou-se na cadeira, olhou para a câmera e lançou a primeira pergunta com um tom direto e provocativo. Nicolas, você sempre fala sobre liberdade de expressão, mas muitas das suas falas são classificadas como discurso de ódio. Até que ponto a defesa dos seus valores não acaba incentivando a intolerância? Nicolas Ferreira sorriu levemente, já esperando esse tipo de questionamento. Ele pegou o microfone e respondeu com tranquilidade, mas com firmeza. Datena, esse é o problema da grande mídia. Qualquer discurso que não se encaixa na agenda progressista é rotulado como discurso de ódio. Eu defendo a liberdade de expressão para todos, e não apenas para quem segue a cartilha da esquerda. A questão é, quem define o que pode ou não pode ser dito? A mídia? O STF? Ou o povo? A plateia reagiu com uma mistura de aplausos e murmúrios. Datena, sem perder tempo, retrucou. Mas, Nicolas, você fala em censura, só que está aqui ao vivo, dando sua opinião em um dos programas mais assistidos do Brasil. Onde está essa suposta perseguição que você tanto denuncia? Nicolas Ferreira inclinou-se levemente para a frente, olhando fixamente para Datena. A minha presença aqui é uma exceção, não a regra. Se a liberdade de expressão fosse real para todos, não teríamos jornalistas conservadores censurados, canais derrubados e opositores do governo sendo perseguidos apenas por expressarem suas opiniões. Quantas pessoas perderam seus empregos por discordarem da ideologia dominante? Se o Brasil fosse tão livre assim, por que só um lado pode falar sem medo? Aplausos tomaram conta do auditório. Datena cruzou os braços, sentindo que Nicolas estava respondendo com firmeza, e resolveu mudar de abordagem. Nicolas, você critica muito a grande mídia, mas a verdade é que você também usa as redes sociais para espalhar informações que são classificadas como fake news. Como você responde a isso? Nicolas Ferreira riu de leve antes de responder. Datena, vamos falar sério. O que vocês chamam de fake news nada mais é do que qualquer informação que não favorece o sistema. Quando a grande mídia erra, chamam de equívoco jornalístico. Mas quando um conservador fala algo, imediatamente dizem que é desinformação. Ele, então,
olhou diretamente para o apresentador e disparou. Quem define o que é verdade? Você? A imprensa? Ou o povo tem o direito de ouvir todos os lados e tirar suas próprias conclusões? A plateia explodiu em aplausos. Datena, percebendo que Nicholas estava virando o jogo, tentou interromper. Mas Nicholas, você precisa admitir que muitas dessas informações prejudicam o país. Nicholas não deixou barato. Prejudicam quem, Datena? O povo ou aqueles que querem manter o monopólio da informação? O problema é que a mídia tradicional quer ter o poder absoluto de decidir o que é ou não permitido ser dito. Isso não é jornalismo, isso é controle de narrativa. O público reagiu fortemente. Datena começava a perder o controle da conversa, enquanto Nicholas ganhava força. O apresentador, percebendo que precisava recuperar o ritmo, decidiu avançar para outro tema. Certo, Nicholas, mas agora vamos falar sobre política. Você critica o sistema, mas faz parte dele. Como alguém que prega mudança pode estar tão envolvido com a velha política? Nicholas Ferreira olhou diretamente para Datena e respondeu sem hesitação. A diferença entre mim e vocês da mídia tradicional, Datena, é que eu não finjo ser imparcial. Eu deixo claro os meus valores. O problema é que a grande imprensa se diz neutra, mas está sempre defendendo o mesmo lado. A plateia aplaudiu fortemente. Datena respirou fundo, percebendo que o debate estava saindo do seu controle. Ele olhou para a produção, buscando um novo rumo para a entrevista. Nicholas Ferreira estava dominando o jogo e Datena sabia que precisava reagir rapidamente. O apresentador tentou mudar o foco. No próximo bloco, vamos falar sobre o papel da mídia e da política na sociedade. Será que os brasileiros ainda confiam na imprensa? E mais, Nicholas Ferreira está realmente trazendo algo novo ou é só mais um político como os outros? A câmera fez um take final em Nicholas Ferreira e Datena. O embate estava só começando, mas já estava claro que Nicholas estava preparado para vencer. O programa voltava do intervalo com a tensão visível no ar. Datena ajustou o microfone, visivelmente incomodado, enquanto Nicholas Ferreira permanecia tranquilo, com um leve sorriso no rosto. O embate estava esquentando, e o público sentia que o apresentador não esperava tantas respostas afiadas. Datena decidiu retomar o controle da conversa com uma nova pergunta. Nicholas, você fala muito sobre a mídia ser tendenciosa, mas e o seu lado? A direita também usa redes sociais para espalhar suas versões da história. Você realmente acha que a mídia tradicional tem um papel tão negativo assim? Nicholas Ferreira pegou o microfone e respondeu sem hesitação. Datena, não é questão de versão da história, mas de monopólio da informação. A mídia tradicional teve o controle da narrativa por décadas e quando viu que estava perdendo espaço para as redes sociais, começou a chamar qualquer opinião contrária de fake news. Aplausos tomaram conta do auditório. Datena cruzou os braços e rebateu. Mas, Nicholas, não dá para negar que as redes sociais também espalham desinformação. O jornalismo profissional ainda é fundamental para a democracia. Nicholas não deixou barato. O problema, Datena, é que o jornalismo profissional deveria informar e não manipular. Quando um jornalista conservador dá uma opinião, ele é chamado de extremista. Mas quando um jornalista progressista defende suas pautas, ele está combatendo o fascismo. Isso não é jornalismo, é ativismo disfarçado. A plateia reagiu imediatamente com aplausos, enquanto Datena tentava manter a postura. Percebendo que estava ficando sem espaço, Datena tentou um ataque direto. Então, Nicholas, se você critica tanto a mídia, por que está aqui hoje? Não seria contraditório? Nicholas Ferreira sorriu e respondeu. Estou aqui justamente porque vocês não têm mais o monopólio da informação. Se esse debate fosse há alguns anos, eu nem teria espaço. Mas hoje, graças às redes sociais, o povo tem alternativas e não precisa mais aceitar cegamente o que a grande imprensa diz. Aplausos estrondosos. Datena respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas já estava claro. Nicholas Ferreira estava vencendo o embate e a mídia tradicional estava perdendo sua força diante do público. Datena já não escondia o desconforto. A plateia estava reagindo cada vez mais a favor de Nicholas Ferreira, e o apresentador sabia que precisava encerrar a conversa
antes que perdesse totalmente o controle. Nicolas, você fala muito sobre liberdade de expressão, mas quando seu lado está no poder, também tenta impor suas ideias. Não acha que isso é hipocrisia? Nicolas Ferreira sorriu e respondeu de imediato. A diferença, Datena, é que eu não quero censurar ninguém. Quero que todos possam falar livremente, sem medo de perseguição. Mas o que vemos hoje é um sistema que permite apenas um discurso e criminaliza qualquer pensamento contrário. A plateia aplaudiu intensamente. Datena tentou interromper, mas Nicolas continuou sem dar espaço. O povo percebeu que a mídia não é mais dona da verdade. E quanto mais tentam silenciar um lado, mais as pessoas buscam a verdade por conta própria. O estúdio explodiu em reações. Nicolas Ferreira havia dominado o debate, deixando Datena sem resposta. Datena ajustou os papéis na mesa, tentando recuperar a postura. O embate estava chegando ao fim, mas ele sabia que não havia conseguido desestabilizar Nicolas Ferreira. Nicolas, você realmente acredita que a mídia está contra você? Ou será que essa narrativa de perseguição é apenas uma estratégia política? Nicolas Ferreira olhou diretamente para Datena e respondeu sem hesitar. A mídia não está contra mim, Datena. Está contra qualquer um que desafie seu monopólio da informação. Se fosse só uma questão política, por que jornalistas conservadores são censurados enquanto militantes de esquerda têm espaço livre? Isso não é teoria da conspiração, é um fato. A plateia explodiu em aplausos, enquanto Datena olhava para a produção, claramente desconfortável. Percebendo que não havia mais saída, o apresentador tentou encerrar. Bom, cada um apresentou seus pontos. Agora, o público que tire suas conclusões. Nicolas Ferreira sorriu e finalizou. Exatamente, Datena. A verdade sempre aparece, por mais que tentem escondê-la. A transmissão foi encerrada, mas a discussão estava longe de acabar. Assim que as câmeras desligaram, o estúdio ainda estava em choque. A plateia comentava animada, e nas redes sociais, os trechos do debate já começavam a viralizar. Datena se levantou rapidamente, visivelmente desconfortável, enquanto Nicolas Ferreira cumprimentava alguns apoiadores que estavam no auditório. Nos bastidores, um produtor se aproximou de Datena e cochichou algo em seu ouvido. O apresentador respirou fundo, percebendo o impacto do que havia acabado de acontecer. O debate, que deveria ser uma entrevista dura contra Nicolas, acabou expondo as contradições da grande mídia em rede nacional. Nicolas Ferreira pegou seu celular e abriu uma live ali mesmo, no camarim. Milhares de pessoas entraram em poucos segundos. Dude, acabei de sair do debate com Datena e acho que ficou claro para todo o Brasil quem realmente quer a verdade e quem apenas tenta manter o controle da informação. Os comentários explodiam. A discussão estava apenas começando.